Olá, pessoas! Olá, fiéis seguidores do canal Raciocínios Espíritas. Esse é o bloco do estudo do livro Grilhões Partidos, do espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Franco, que conta a história de um processo obsessivo na família Medeiros, do coronel Constâncio de Medeiros de Santa Maria, na figura da sua filha Esté, que como quem está acompanhando desde os vídeos anteriores, Esté está sofrendo um processo obsessivo muito grave e está sendo simplesmente tratada na forma da psiquiatria, mas uma psiquiatria não muito voltada para o problema dela, porque estamos observando que eles não compreendem a questão da interferência obsessiva, e querem curá-la, tratá-la com métodos tradicionais, remédios fortes, eletrochoque, aqueles choques que davam na cabeça e tudo mais, e são tratamentos que não estão dando resultado. E é justamente entrando agora no capítulo 4, que tem o título Angústias da Obsessão, a gente vai examinar mais detidamente essa questão, Aqui no topo do capítulo, Filomeno coloca aqui um trecho do livro da codificação, a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, que Allan Kardec faz uma dissertação sobre a questão da possessão, da obsessão grave, que é a subjugação, ou mais popularmente conhecida como possessão, E aí o trecho diz o seguinte: quando é mal o espírito possessor, aquele que possui, possessor, as coisas se passam de outro modo. Ele não toma moderadamente o corpo do encarnado, arrebatando-o, se este não possui bastante força moral para lhe resistir. Olha só. Falo por maldade para com este, a quem tortura e martiriza de todas as formas, indo ao extremo de tentar exterminá-lo, quer dizer, exterminar o corpo, porque o espírito é imortal, já por estrangulação, já atirando ao fogo ou a outros lugares perigosos, quer dizer, sempre empurrando pelo processo de subjugação o encarnado, subjugado, há situações perigosas que lhe custem a vida do corpo. Servindo-se dos órgãos e dos membros do infeliz paciente, blasfema, injuria e maltratos que o cercam, que é o que Esté vem fazendo, principalmente com o pai dela. Entrega-se, do verbo entregar, às excentricidades e a atos que apresentam todos os caracteres de loucura furiosa. Então ele está descrevendo aqui um processo grave de obsessão por subjugação, que é o caso da nossa Esté, aqui da história. E aí o quadro de Esté, esse capítulo 4, ele é mais descritivo, como Esté está lá dentro dessa instituição ao qual ela está internada, fazendo tratamentos que não dão resultado, tanto que ela já foi tida como incurável pela junta médica dessa instituição. Incurável, porque nada faz efeito, para ela, nenhuma medicação, nenhum procedimento, choques elétricos, nada disso. Então ela fica lá atada, na maior parte do tempo, a uma camisa de força. Hoje isso nem se usa mais, mas nessa época ainda usava. Então Filomeno descreve a aparência de Esté, que ela está assim irreconhecível, para ele usa até uma expressão engraçada, parecendo uma megera, porque ela está com a cabeça raspada, está extremamente pálida, sem mais aquela beleza que é descrita no primeiro capítulo, e tipo assim, com a aparência e atitude de completo desvario, uma desvairada mesmo, completamente desvairada, enlouquecida, tanto que fica atada à camisa de força, E o interessante é que a família não pode vê-la. É uma coisa que me chamou a atenção aqui
pessoalmente nesse capítulo, né? Porque ela está sofrendo agressões físicas, inclusive, né? Porque como ela é uma paciente dita incurável, então os profissionais da casa não têm mais paciência com ela, porque ela agride todo mundo, ela vai em cima de todo mundo, como uma loucura feroz, e eles também a agridem, dão-lhes bordoadas. Essa é a expressão que Filomeno usa. Então, ele inclusive diz que a pele dela está marcada, arroxeada, né? Faltando até dentes na boca por conta dessas agressões físicas desses funcionários inescrupulosos que não têm assim nenhum ato de misericórdia, nenhum ato de carinho, estão lá trabalhando porque não tem outra. Tipo assim, né? Aquela coisa. Como o Filomeno diz, eles escolhem o trabalho e depois dizem que não tem paciência, que o trabalho não é bom, né? E coisa que a gente vê muito por aí, não só nesse trabalho com a psiquiatria, não, nessa clínica, mas em muitas outras questões, né? A gente vê muito essa atitude humana terrível. Então não tem paciência com ela e muitas vezes, inclusive, chamam vamos dizer assim, auxiliares de enfermagem fortes, né? Como se fosse não para lidar com a paciente, com a pessoa, mas para lidar com feras, quer dizer, eles são mais chamados pela força física, contratados, né, pela força física do que propriamente pela capacidade, né? E são esses aí que usam de bastante violência com os pacientes, no caso aqui Esté, né, que agride também e eles devolvem a agressão, né? Então ela está aqui machucada, faltando dente na boca, é um absurdo, né? E eu fico impressionado com isso, que a família não pode ter acesso a ela, ela está lá internada, isolada, os médicos não deixam. Imagine, né, alguém que realmente ama uma filha, um filho, deixar lá internado, né, sem poder ver o que está acontecendo, sem ver como a filha ou o filho estão, e ela está lá sendo maltratada, fisicamente inclusive, né? E a família nem sabe. Isso é uma coisa que, quando eu li esse livro a primeira vez, me deu uma indignação muito grande, né? E nessa época eu nem tinha filho, né? Para você ver, eu ainda nem era pai. Mas me deu uma indignação muito grande. Como assim não pode ver? Ah, porque ela reage mal quando vê a família, ela xinga o pai que agrediu. Não importa. Não pode simplesmente se ausentar porque ela faz isso. Acho que isso não importa, mesmo que ela reaja violentamente vendo a família, mas a família tem que estar presente, ainda que veja, ou então que veja ela sem ela os ver. Pronto, seria uma solução. Mas aí não, a família não vê, não acompanha de perto, ela está lá relegada a maus tratos na clínica, e uma clínica, né, uma instituição, não sei se é uma clínica ou um hospital, que cobra caro, inclusive, como foi dito, né, no início do livro, né? É uma clínica cara, é uma clínica para gente rica, e ela ainda recebendo esse tratamento, né? Então, é uma coisa assim terrível, né? E acho que com desconhecimento de questões espirituais zero, né? Isso aí não é novidade até hoje, como eu disse em vídeos anteriores, já até instituições espíritas agregadas a hospitais psiquiátricos e que faz o tratamento nas duas instâncias, tanto o tratamento médico, medicação, etc., mas o tratamento espiritual, com fluidoterapia, passes, água fluidificada, e que há um resultado muito positivo, muito maior, né? Mas isso ainda não é uma realidade geral, né? Hoje ainda não é, imagine naquela época, entendeu? Que é o processo obsessivo, né? E outra coisa que eles fazem também, segundo ele descreve aqui, é que eles são, Filomeno chama eles de mercantilistas da saúde, porque eles liberam o paciente dopado, hebetado, mas sabendo que o paciente vai voltar, né? Eles liberam, dão alta como para dar uma satisfação, para dizer que está tratando, mas sabendo que o paciente vai voltar e que o lucro deles com esse tipo de coisa vai continuar. Então é outra situação aqui que Manuel também, a situação moral de instituições como essas que existiram e ainda existem muito, né? Que querem realmente os ganhos, mas não há muita preocupação com o paciente, né? Então tem essa descrição aqui, né? E o tratamento agressivo que dão, né? Então é um capítulo bastante indignante quando a gente vai ler, causa assim muita indignação, né? Bom, mas nesse quadro aí surge Rosângela, né?
que é um auxiliar de enfermagem recém-contratada, né? Que já tem uma disposição íntima muito diferente dos demais, né? Rosângela, inclusive, quando vê Esté ali atada na camisa de força, ela se enche de compaixão por Esté e já pensa consigo mesma, que vai dar uma atenção especial a Esté. Ah, que bom. Então, vê-se que tem aí uma pequena luz no fim desse túnel escuro, trevoso, a qual essa moça está jogada, né? E apesar do caso de Esté não ser loucura no sentido psiquiátrico, físico, cerebral, ela já está começando a ter problemas psiquiátricos, problemas na atividade cerebral. Por que cerebral? Porque a injunção do obsessor é tão terrível que realmente já está desarranjando as funções psiquiátricas dela. Ela realmente está começando a ficar com problemas psiquiátricos mesmo, com loucura mesmo de verdade. Está começando porque um processo obsessivo desse demorado acaba enlouquecendo a pessoa, né? Aí a pessoa vira obsediada e louca também no sentido físico, né? E ela já está começando esse processo, segundo aqui o Manuel Filomeno de Miranda, o autor espiritual, né? Que escreve pelas mãos psicográficas de Divaldo Franco. Ok? Então, assim, inclusive, Rosângela está pensando em uma droga nova, né? Que pode se aplicar no caso de Estela. Está pensando como uma pessoa de saúde, né? E é interessante aqui, se pesquisarem no Google, aí vocês acham, né? A droga chama Ralfovia serpentina, difundida como Serpazil, nome do remédio, né? Que é uma droga que é estudada, segundo aqui, há 40 anos, quer dizer, dessa época, 40 anos antes já era estudada, mas não era aplicada. É uma droga que tem a diferença que ela tem bem menos efeitos colaterais do que os barbitúricos comuns, né? Então, Rosângela já vê Esté e já pensa em sugerir, né, aos médicos a aplicação dessa droga, né, para ela acreditar que vai ter um efeito melhor, né, em Esté, né? E Rosângela, que ouvira ardentes opiniões sobre a nova droga, passou a examinar o prontuário da demente, no caso, né, de Esté, calculando fazer alguma coisa por ela. Então, Rosângela já está na intenção de ajudar a Esté mais diretamente. Isso a gente vai ver nos capítulos posteriores, ok? E aqui no outro ponto aqui do capítulo, Filomeno vai aqui trabalhar com a visão de Esté, né? A visão de Esté sobre o que está acontecendo. A gente pergunta, como está Esté? Esté está inconsciente? O espírito tomou totalmente conta da consciência dela? Como é que está ela em espírito? Está consciente? Está vendo tudo? Está participando de tudo, mas só que sem controlar nada, né? É interessante, a gente nunca pensa assim, por esse lado, né? Mas aqui ele vai descrever justamente como Esté estava interiormente no momento em que a loucura começa, na festa de aniversário dela, no capítulo 1, né, que nós já examinamos aqui, eu já examinei aqui com vocês, né? Então ele vai descrever que Esté, né, ela está ali presente, sim, ela não fica inconsciente, mas fica naquela angústia, naquele pavor da falta de controle do pensamento, quer dizer, os pensamentos que espocavam na cabeça dela de forma incontrolável, como se alguém tivesse tomado para si a cabeça dela, a mente dela, e de certa forma é isso mesmo, e também a falta de controle não só do pensamento, como do corpo, né? Como se fosse uma marionete, ela se vendo como uma marionete, seu corpo sendo usado para agredir, para fazer coisas coisas ruins, coisas repreensíveis e falar coisas absurdas, como ela xingando o próprio pai, falando obscenidades, falando coisas terríveis, agredindo o pai, até esbofeteou o pai, né? Quem lembra do vídeo do capítulo 1, coisa que o pai revida, inclusive, né? E teve que ser realmente segurada fisicamente, né? Porque ela fica bastante agressiva e ela se vê nessa situação, ela está
consciente, mas não consegue controlar nem o corpo, nem o pensamento. Imagine que situação, né? Olha que processo de obsessão por subjugação, né? Ou possessão. Olha como é que a coisa acontece, né? Além de sentir também muitas angústias, muitas agonias, imagine uma coisa meio que agonizando e sentir dores também, muitas dores, quer dizer, ela está presenciando tudo isso e sentindo dores muito grandes e agonias, né? Tipo agonizando mesmo, né? E então você vê que realmente, né, é uma situação terrível, né? E uma situação que se estende por meses, né? Desde esse momento, no aniversário dela, dos 15 anos dela, da debutância, até o momento que ela ainda está lá internada na clínica, né? Tomando remédios fortes que não fazem muito efeito, e choque e tudo mais. Então, tem momentos também que ela consegue defrontar com o obsessor, como se ela saísse do corpo e lá está ele, mas controlando o corpo dela, né? Olha que processo, né? E ela tenta lutar com ele, se desvencilhar da influência dele, mas obviamente não consegue. Quer dizer, a injunção dele com ela é muito grande. Você pergunta por que isso, né? Já que ela é uma menina de 15 anos, que tinha uma vida saudável e tudo mais, óbvio, né, gente? Aí a gente tem que recorrer à questão da reencarnação, porque a gente foi pensar assim, poxa, esse processo obsessivo é para atingir o pai dela, está muito claro. Mas, pô, como é que ela sofre por conta do pai? A justiça divina diz que a gente sofre pelos nossos erros e não pelos erros dos outros, por mais que esses outros sejam pessoas queridas do nosso coração. Então vai se observar aí, né? E a gente vai ver nos capítulos posteriores, mas eu já vou adiantar porque é óbvio, né? Com certeza há uma ligação negativa, né, nessa situação dela de vidas, né, de encarnação precedente, encarnação anterior. Por quê? Porque ela não tem controle nenhum da situação, ela é totalmente subjugada. Totalmente. Então ela não está, tipo assim, ela só é inocente nesse momento, nessa encarnação como Esther. Se a gente for pensar a inocência dela, só se a gente visasse essa encarnação atual, né? Somente, mas não é o caso, não é assim, né? E o Manuel e Filomeno, ele menciona exatamente isso, né? Aqui nesse capítulo também, nessa parte, né? E outra coisa, o obsessor ainda às vezes arrebata Esther em espírito e leva ela para lugares terríveis, né? Segundo a descrição aqui de Filomeno, para lugares de espectros indescritíveis, que não dá para descrever escrevendo, né? E a gente começa a pensar como seriam esses espectros. Acho que não é bom pensar não, né? Acho que é suficiente sabermos que devem ser visões que realmente desequilibra ainda mais quem está desequilibrado, né? E ele leva ela para campos assim, cemitérios, por exemplo, em que ela observa espíritos arraigados aos corpos apodrecidos, um querendo fazer os corpos ressuscitarem, outro chorando, ela se lamentando pela perda irremissível do corpo, e tantos outros assim, querendo, sabe, em um desequilíbrio, numa ligação terrível com o corpo físico, porque pela falta de espiritualização, os espíritos é uma coisa que a gente já viu muito, né, nos estudos com Allan Kardec, na codificação, e também em muitas obras, né, mediúnicas ou não, essa questão do espírito que desencarna e continua aferrado aos despojos físicos, né, não consegue se desvencilhar, porque pelo apego excessivo à matéria, né? E aí esse obsessor leva a Esther para visualizar essas situações terríveis que Filomeno descreve com uma palavra, um inferno. Quer dizer, leva ela para o inferno praticamente, não um inferno mitológico, mas é uma situação que realmente é como se dizia, né, uma visão do inferno, né? E isso só aumenta mais ainda os suplícios de Esther, né? E aí ela tinha hora que ela pedia socorro e perguntava cadê minha família, cadê as pessoas queridas, e aí os espíritos em volta
ficavam rindo, fazendo sarcasmos, dizendo coisas obscenas para ela, porque além de tudo parece que tem plateia, né? Quer dizer, esse espírito obsessor está supliciando ela, ainda tem uma plateia em volta que fica gritando e segundo a descrição aqui, até aclamando o obsessor, porque está fazendo essas maldades com Esté. E esses mesmos espíritos em voltas ainda ajudam esse obsessor no suplício dela, né? Dizendo coisas terríveis para ela quando ela pede socorro, pergunta pela família, né? E eles ficam respondendo coisas terríveis, até obscenas, segundo a descrição aqui de Filomeno, né? Recebendo agressões, vamos dizer assim, né? E aí tem hora que ela até consegue conversar com o obsessor, por que você está fazendo isso comigo, né? Misericórdia, aí ele fala, eu não sou o anjo da misericórdia, eu sou o anjo da vingança, da justiça, né? Deixa eu até olhar aqui no livro, para falar coisa assim, né? Ele fala aqui, sim, quem és, demônio destruidor? Pergunta Esté no seu desespero, né? Compadece-te de mim, sou um adolescente, piedade. Aí ele responde, sou o demônio da justiça, não o anjo da compaixão. Olha só, que espírito endurecido mesmo, odiento, vingativo, né? Arrematava Sadônico, encerremos a discussão inútil e passemos à guerra. E aí ele volta ao ataque a Esté. Aí o cara diz aqui, aplausos e doestos sucediam-se intempestivos em pandemônio macabro. Quer dizer, espíritos trevosos em voltas ainda aclamando, aplaudindo isso que ele estava fazendo com Esté, né? E aí os suplícios de Esté, né? Torpes de esforços, e o espírito encarnado, menina no corpo, experimentava incríveis dilacerações morais e era inocente tão só na atual reencarnação, como eu já comentei, né? Então, assim, além do que, né, Esté também não tinha nenhuma educação espiritual no sentido correto da palavra. Tinha educação religiosa, tradicional, né, que com todo respeito, né, sem querer agredir a fé de ninguém, nem sempre nos educa espiritualmente para as necessidades do espírito, né? Que o que Manuel Filomeno aqui está dando a entender é que se ela tivesse alguma educação espiritual, isso poderia ajudá-la de alguma forma. Talvez não ela escapar disso aqui, né? Mas ajudá-la a lidar melhor de alguma forma, ok? Então há uma crítica de Filomeno aqui no final, né? Há essa questão da formação religiosa que não espiritualiza, né? Mas ele também já comentou isso num capítulo anterior, só que aqui agora ele esmiuça mais, né? E com certeza vocês que estão acompanhando esse estudo aqui comigo estão lendo o livro, né? Eu não preciso ler tudo, passar tudo para vocês, né? Porque isso aí fica até cansativo, né? Então espero que vocês também estejam lendo capítulos, estejam acompanhando, lendo e também fazendo suas próprias análises, também buscando seu próprio conhecimento, as suas próprias conclusões, né? Então, assim, ele faz essa crítica à questão, né, principalmente na educação dos filhos, que não há a questão, né, as questões espirituais. E, inclusive, no meio espírita, há muitas pessoas, assim, adultas, e que não incluem os jovens, os seus filhos, nas questões espirituais, nas questões espíritas especificamente, porque são muito jovens, não está na hora. Olha que engraçado, né? Que se a gente for remontar Allan Kardec, né? As médiums que psicografavam nas pesquisas dele eram meninas, né? Uma menina de 12 anos, outra de 14, criança, adolescente, né? E assim, tem sempre essa resistência, né? Com o jovem na questão do conhecimento espírita mais avançado. Permita que faça grupos jovens no centro espírita, né? Juventudes espíritas, mocidades espíritas, como chama em outros estados, mas assim, uma coisa mais aprofundada, trabalhar numa mediúnica, por exemplo, numa desobsessão, não, porque são muito jovens, né? E repito, haviam muitos jovens com Kardec, né? Uma coisa meio incoerente, né? E mesmo porque está se esquecendo de uma coisa, né? A maturidade é uma coisa do espírito.
Você pode ter um jovem, uma criança, tudo que tenha de um espírito maduro, que demonstre muito mais maturidade e compromisso do que muito adulto aí, que são imaturos. Até mesmo idosos podem ser imaturos, né? A questão espiritual. Então ele faz essa aqui, né? Que diz que para as coisas do mundo permitem que os filhos, os jovens aprendam, né? Mas para as coisas espirituais, isso é praticamente vedado para eles, né? Então, ele faz aqui essa análise e aí encerra o capítulo com esse último parágrafo dizendo assim: Esther, assim subjugada pelo possessor em coburência de ódio, sucumbia inerme, lentamente, quase vencida. Inclusive o obsessor diz que o objetivo dele é exterminar a vida dela, né? A vida do corpo, né? Exterminar a vida, porque ela quer que ela sofra bastante, que ela morra, quer para o pai, né? Passar por um sofrimento tão grande e acabe morrendo também. E veja que no capítulo anterior, né, das penosas reflexões, ele fala que se Esther morrer, ele também cometeria suicídio, né? E essa é a grande intenção desse obsessor, né? Usar Esther para atingir o pai, que ele também, tirando a vida dela, também indiretamente vai tirar a vida dele. Olha que injunção vingativa, né? Terrível, né? Mas, como vimos aqui no capítulo, uma luz no fim do túnel está surgindo com Rosângela, né? A auxiliar de enfermagem, que vai e muito auxiliar Esther, ou melhor, não só Esther, a família dela, né? Nesse processo, como vamos ver nos capítulos posteriores. Ok, gente? Então é isso. Encerrando aqui mais esse capítulo, o capítulo 4 aqui de Grilhões Partidos, né? Então, como eu disse, também leiam o capítulo, leiam o livro, também façam suas próprias análises, ok? Sempre vamos estudando sobre o processo de obsessão, que é uma realidade ignorada por muitos ainda, né? E quando a gente diz que não é para ser ignorado, não é para a gente ficar alimentando, não, mas para a gente ter consciência de que existe e que os tratamentos que nós precisamos, né, não só os outros, também tem que incluir essa questão da parte espiritual, né? Que uma coisa não impede a outra, ok? Seja no tratamento psiquiátrico ou qualquer outro tratamento. O tratamento, nós que já temos a consciência espiritual, pelo menos que somos espíritas, não somos melhores do que ninguém, né? Mas temos essa consciência espiritual a mais, nós sabemos dessa necessidade, né? E de estudar as questões espirituais e estudar especificamente essas questões da obsessão espiritual e estudar a nós mesmos, né? Conhecer a nós mesmos, conhecermos bem os princípios da doutrina, principalmente as suas consequências morais, ok? Então encerramos por aqui. A todos aí que acompanham o Raciocínios Espíritas, um forte abraço e fiquem com Deus.